com Ilan Levy, o ex-porta-voz do Estado de Israel e também apresentador de um podcast popular. Ilan, da última vez que tentamos te entrevistar, acredito que você estava em um abrigo antiaéreo, no meio de um ataque aéreo, então realmente agradecemos por você ter reservado um tempo para conversar conosco hoje. Obrigado. Obrigado. Fico feliz em estar aqui e espero que não tenhamos mais sirenes de mísseis balísticos durante esta entrevista. Vamos torcer para que não. Primeiramente, qual é o objetivo final de Israel nesta guerra ativa com o Irã? O objetivo de Israel na fase Israel-Irã da guerra de 7 de outubro é eliminar duas ameaças existenciais. Primeiro, a busca do Irã por bombas nucleares e, segundo, a busca do Irã por mísseis balísticos. O regime iraniano declara abertamente seu compromisso em destruir Israel. No mês passado, o líder supremo disse durante negociações que Israel é um câncer que deve ser erradicado. E o regime iraniano estava construindo as armas com as quais destruiria o Estado de Israel. Portanto, Israel está agora eliminando o programa nuclear iraniano e os mísseis balísticos do Irã para manter Israel seguro e abrir caminho para mais paz e normalização no Oriente Médio. Mas será que os Estados Unidos podem evitar entrar na guerra? As armas nucleares do Irã são bem protegidas. Fala-se muito sobre como só é possível destruir essas armas com bombas, penetradores de bunkers e B-doses. Você acha que a CIA pode intervir? Bem, para o que vale, o presidente Trump está dizendo que não aceitará nada menos do que a rendição incondicional do Irã. Ele deu ao Irã uma chance de negociar um acordo para acabar com o enriquecimento nuclear e eles não aproveitaram a oportunidade. Portanto, agora os Estados Unidos vão considerar se devem se envolver. O senso comum diz que apenas os bombardeiros B-2 do Zaporizhzhia podem destruir a usina nuclear de Fordow. Agora vamos lembrar aos espectadores o que é Fordow. É uma instalação de armas nucleares. Ela está escavada profundamente sob uma montanha em uma base militar da IRGC porque o regime iraniano está tentando proteger seu programa nuclear secreto e ilegal. E enquanto Israel diz que tem um plano para fazer isso sozinho, não está contando com o envolvimento do ZIUAL, mas não há dúvida de que, se os Estados Unidos decidirem dar o golpe fatal no programa nuclear iraniano, podem trazer esse conflito a um fim longo e há muito esperado. Você está dizendo que o ataque vai parar se houver provas de que as instalações nucleares do Irã foram destruídas? E que tipo de prova Israel consideraria satisfatória? Israel está buscando a destruição total da capacidade de enriquecimento do Irã, porque o Irã tem feito isso para construir armas nucleares. Até agora já conseguiu atrasar o programa nuclear vários meses, talvez até um ano. Eliminou instalações críticas em Isfahan. Destruiu a seção acima do solo de Natanz. E Israel vai querer garantir que o regime iraniano não possa reconstruir sua capacidade de fabricar armas nucleares, porque um regime que promete destruir Israel não pode ser autorizado a desenvolver as armas com as quais pretende destruí-lo. Não, estou perguntando sobre a prova específica que Israel consideraria satisfatória para interromper seu ataque. Por exemplo, isso seria uma inspeção e um relatório da AIEA? Que tipo de prova seria necessário? Tenho certeza de que, a partir das imagens de satélite, Israel será capaz de ver que infligiu danos suficientes às instalações de armas nucleares iranianas, as quais, é claro, estudou detalhadamente. Ok. As ramificações do ZEUA assumirem ativamente um papel na guerra, o que envolveria, você sabe, se chegasse ao ponto de usar uma bomba destruidora de bunkers e um B-2 entrando no espaço aéreo iraniano. As consequências disso basicamente se resumiriam a Israel talvez arrastando o mundo para uma terceira guerra mundial. Não, acho que essa perspectiva é absurda. O regime iraniano está sozinho. Nem mesmo seus próprios aliados, o Hezbollah, conseguem entrar na guerra. Ninguém vai salvar o regime iraniano, e isso acontece porque o mundo entende que o Irã é um agente desestabilizador, que o Irã semeou o caos, a morte e a destruição em todo o Oriente Médio em busca de seu objetivo de destruir o Estado de Israel. E eu acho que o chanceler alemão, Friedrich Merz, disse o que todos estavam pensando, mas ninguém teve coragem de dizer em voz alta, que é que Israel está fazendo o trabalho sujo do mundo. O regime iraniano é uma força perigosa, totalitária e teocrática que grita morte a Israel, morte à América, que agride mulheres nas ruas por não cobrirem o cabelo.
Esse regime não pode ser autorizado a desenvolver armas nucleares, e Israel está prestando um imenso serviço ao mundo, correndo grande risco, ao confrontar o regime iraniano. E aqui vemos que ninguém está vindo proteger o desprezado regime iraniano, nem mesmo os exércitos de procuração que eles construíram no Oriente Médio para tentar proteger seu programa nuclear ilegal. Rússia e China se manifestaram de forma muito contundente contra um possível papel dos Estados Unidos. A Rússia também disse que não vai defender o Irã. Ninguém quer ver o regime iraniano se tornar nuclear. Neste momento, as coisas poderiam mudar se bombardeiros americanos estivessem sobrevoando o Irã? Acho que todos entendem que se os Estados Unidos se envolverem, e isso é um grande se, estariam agindo para destruir a possibilidade de que o regime iraniano obterá armas nucleares. Não tem aspirações maiores além disso. Um Irã nuclear seria uma ameaça não só para a região, mas também para a segurança e estabilidade globais. Todos entendem que um Irã nuclear é um perigo que o mundo não pode se dar ao luxo de correr. Então, a mudança de regime no Irã não faz parte da agenda de Israel? A mudança de regime não é o objetivo da guerra de Israel, mas definitivamente seria um efeito positivo. A única maneira de termos paz no Oriente Médio é com um Irã livre e democrático. E isso porque a raiz do conflito entre Israel e Irã é que o regime iraniano quer destruir Israel, está construindo as armas para isso e está determinado a empobrecer seu próprio povo e desestabilizar toda a região para travar guerra contra Israel. Então, Israel está tentando eliminar a ameaça existencial de um Irã nuclear e de um Irã com 20 mil mísseis balísticos, mas, no fim das contas, a única maneira de alcançar a paz na região é se o povo iraniano retomar seu país dos tiranos que os oprimem há 46 anos e estender a mão para a paz, para que o Oriente Médio possa começar a superar os horrores desse regime terrível. Então você está dizendo um Irã livre e democrático que seja alcançado por meio de um processo livre e democrático? Com certeza. Israel não gostaria de nada mais do que ver o povo iraniano constituir uma democracia. Você sabe, costumavam existir voos entre Tel Aviv e Teherã antes do regime islâmico chegar ao poder. E o príncipe herdeiro do Irã, filho do antigo Shah, Reza Pahlavi, um homem muito corajoso e muito forte, conclamou o povo iraniano a se levantar, retomar seu país e formar uma democracia. Ele diz que está disposto a ajudar a liderar um processo de transição. E acho que o povo iraniano tentou no passado, com muita coragem, protestar contra o regime. Cada vez eles foram recebidos com opressão brutal. E se desta vez eles se levantarem neste momento de fraqueza do regime e exigirem a retomada do país e a formação de uma democracia amante da paz, o mundo inteiro deverá apoiá-los. Não devemos abandonar o povo iraniano naquele momento de necessidade. Ok. Quero fazer uma pergunta que muita gente está fazendo, mas sem realmente obter uma resposta satisfatória. Por que agora? O que levou Israel a lançar seu ataque surpresa contra o Irã no dia 12 de junho? Porque Israel está agindo no último momento possível. O regime iraniano já possui urânio altamente enriquecido suficiente para 10 bombas nucleares. E Israel identificou que eles estavam começando a transformar esse material em armas. Não podemos nos dar ao luxo de acordar um dia e descobrir que o regime iraniano montou secretamente uma bomba nuclear. Mas Israel viu que o Irã estava mais próximo do que nunca de uma bomba nuclear, mais fraco do que jamais esteve, e que era agora ou nunca. E é por isso que Israel tomou essa ação dramática para salvar a região da perspectiva da República Islâmica do Irã com armas de destruição em massa. Porque se esperássemos mais, simplesmente seria tarde demais. Mas você sabe, tudo isso é do ponto de vista de Israel. Não é ilegal, segundo o direito internacional, realizar um ataque não provocado que, na verdade, ocorreu durante negociações sobre o programa nuclear do Irã? Não. Vou te dizer o que é contra o direito internacional. O regime iraniano está comprometido em destruir Israel em violação ao direito internacional. Ele armou exércitos de procuração pela região em violação ao direito internacional e estava então buscando uma arma nuclear em violação ao direito internacional. Israel está agora tomando medidas para impedir que um regime comprometido com sua destruição, com sua aniquilação, obtenha as armas para fazer isso. Essas são as regras. Se você clama pela morte de Israel, Israel não permitirá que você obtenha as armas para trazer a morte aos israelenses. Portanto, Israel está agindo agora para responsabilizar o regime
E vamos lembrar aos telespectadores, essa guerra não começou na sexta-feira. O regime iraniano vem travando uma guerra de agressão, uma guerra regional de agressão contra Israel desde 7 de outubro de 2023. Foi quando o exército de proxy do Irã, o Hamas, invadiu Israel, lançou mísseis, massacrou 1.200 pessoas das formas mais brutais, fez reféns e então outros exércitos de proxy do Irã se juntaram. O Hezbollah do Líbano, os Houthis do Iêmen, milícias do Iraque e também da Síria. Portanto, o eixo iraniano iniciou uma guerra de agressão contra Israel há 20 meses. E agora Israel está responsabilizando diretamente o Irã por sua agressão e salvando o mundo de o Irã obter armas nucleares nesse processo. 20 meses é muito tempo para estar em um conflito ativo. Relatos recentes da imprensa disseram, na verdade, Alan, que Israel está ficando com poucos interceptadores de mísseis. Israel atualmente tem capacidade para sustentar uma guerra mais longa e prolongada? As defesas aéreas de Israel não são herméticas. Não é possível interceptar 100% dos mísseis porque é muito caro derrubá-los. Esse é um dos motivos pelos quais Israel decidiu lançar a guerra contra a fase iraniana da campanha agora, porque o regime iraniano não estava apenas construindo armas nucleares, mas também tentando montar um arsenal de 20 mil mísseis balísticos. Israel tem apenas 20 mil quilômetros quadrados de extensão. Isso é um míssil balístico para cada quilômetro quadrado. Só isso já seria uma ameaça existencial para Israel se o regime iraniano tentasse disparar esses mísseis contra centros populacionais israelenses. Por isso, Israel está priorizando agora degradar a capacidade do regime iraniano de continuar travando sua guerra de agressão. Israel já destruiu metade dos lançadores de mísseis balísticos do Irã para que eles não possam continuar disparando foguetes contra Israel. Assim como aconteceu esta manhã, quando eles acertaram diretamente um hospital. 150 pessoas ficaram feridas esta manhã, 6 delas gravemente, porque o regime iraniano disparou um míssil balístico diretamente contra um hospital e outras áreas civis. Portanto, Israel está tentando impedir que o regime iraniano seja capaz de retaliar para proteger seu programa secreto e ilegal de armas nucleares. E depois irá atrás do restante do programa nuclear. Qual seria a estratégia caso a guerra com o Irã se prolongue? Vocês buscariam ajuda de outros países? No momento, Israel está trabalhando para dar um golpe fatal no regime iraniano para que ele não possa continuar lutando nesta guerra. Vamos lembrar, esta não é a guerra que o regime iraniano esperava. O regime iraniano cercou Israel com uma rede de exércitos terroristas por procuração, como o Hamas e o Hezbollah, esperando que eles protegessem seu programa nuclear. Mas Israel enfraqueceu o Hamas, derrotou o Hezbollah e agora o regime iraniano está sem proteção para seu programa de armas nucleares. E como eu disse, só na última semana, Israel destruiu metade dos lançadores de mísseis balísticos do Irã, matou o chefe do exército iraniano e depois seu sucessor desferiu um golpe fatal na liderança militar iraniana, de modo que o regime iraniano não pode responder com nenhuma força significativa. E já estamos vendo, desde a primeira noite, quando eles dispararam 200 mísseis contra Israel em uma única noite, que agora estão lançando ataques muito menores porque Israel já enfraqueceu a capacidade do Irã de continuar travando a guerra. Israel espera que, se eliminar de uma vez por todas o regime iraniano com o golpe fatal de que você falou, isso também seja um golpe mortal para o Hamas? Porque essa é uma guerra que Israel vem travando há meses, como você disse, e até agora não há sinal de que essa guerra vá terminar com uma vitória para Israel. Israel espera que o povo iraniano seja quem dê o golpe fatal no regime iraniano. Cabe ao povo iraniano retomar seu país, formar uma democracia e recuperar o controle de suas vidas do regime que os reprimiu. Mas, sem dúvida, o regime iraniano foi o principal patrocinador estatal do terrorismo no Oriente Médio e o maior apoiador do Hamas, do Hezbollah e dos Houthis. E se Israel conseguir derrotar o regime iraniano militarmente, espera que isso também enfraqueça o eixo do terror, a rede de exércitos de procuração no Oriente Médio.
E com o Irã fora de cena, isso nos permitirá esperançosamente pôr fim à guerra que o eixo iraniano iniciou há quase 20 meses e, fundamentalmente, resgatar aqueles pobres reféns que ainda estão presos em Gaza, acorrentados, algemados, famintos e torturados nas masmorras sob Gaza. Então, nos últimos 20 meses, Israel esteve em conflito ativo com pelo menos outros 5 países. Mas também houve um aumento no número de países que condenaram as ações militares de Israel, um aumento bastante acentuado. Qual é a sua opinião sobre isso? Desde 7 de outubro, Israel tem sido atacado em 7 frentes: Gaza, Líbano, Iêmen, Síria, Iraque e o próprio Irã. Israel tem lutado por sua sobrevivência em uma guerra regional travada contra si por um regime totalitário que busca armas nucleares e seus exércitos de proxy. E Israel está determinado a eliminar as ameaças à sua existência para que não tenhamos que viver sob o espectro de exércitos terroristas ameaçando destruir nosso país. E eu acho que todo país deveria considerar muito cuidadosamente de que lado está. Eles estão do lado do Estado Democrático de Israel, que está lutando para proteger seus civis e mantê-los seguros? Ou estão do lado de um regime que grita morte a Israel, morte à América, e que empobreceu seu próprio povo e escravizou e desestabilizou todo o Oriente Médio para perseguir seu objetivo de guerra contra um Estado democrático? Ok, última pergunta. Qual é a coisa mais importante que você espera agora que poderia virar a guerra a favor do seu país? Essa é uma pergunta muito boa. Israel está agindo extremamente rápido para enfraquecer as ameaças existenciais do regime iraniano, o programa de armas nucleares e o programa de mísseis balísticos. E eu espero que, quando isso acontecer, o povo iraniano realmente aproveite a oportunidade para derrubar o regime que os oprimiu. Seria uma tragédia terrível se alguém jogasse uma tábua de salvação no regime iraniano e esta guerra terminasse com o Irã incapaz de reconstruir seus exércitos aliados e armas de destruição em massa e condenar o Oriente Médio a um novo ciclo de violência. Espero que o povo iraniano forme um país democrático e pacífico e que possamos ter paz em todo o Oriente Médio. Tudo bem. Ilan Levy, muito obrigado por falar conosco hoje. Obrigado.